uma grande lição que o esporte traz pra gente. Se você quer ganhar uma medalha, você tem que estar na final. Se você não está na final, não adianta chorar, não adianta chororô, você não vai ganhar medalha. E eles não estavam na medalha, né? Não estavam na final. Mas você lembra do nadador de medley deles, o Marcel Voda, que foi como favorito no 200 medley e não chegou entre os 5? Eles não estavam tão bem, eles estavam meio assim, meio trêmulo, meio mais ou menos. Tá tudo, não dá pra depender só do Peter, só do Gustavo, tem que ter um time, senão não vai pra frente. Então, mas você imagina o seguinte, eles fizeram 3,20 na eliminatória. Desclassificado. A gente fez 21, acho que foi 21 e pegamos ali no sétimo. Você tira um cara de 50 e põe um cara para 56, já está no 3,16. Ia ser muito duro ganhar deles. Ia ser muito duro. Impossível não. Impossível não. Eu volto atrás. Exatamente, então. é muito duro. Você falou do 4 por 100 4 nados. No Pinheiros, qual foi a melhor composição que você nadou? Costas, Cassiano... A melhor composição, Cassiano Costas, Cacau de Recife no Borboleta, Oscar Godoy no peito e eu fechando, cara, ganhando do Minas. Mas ele já teve Meolans nadando borboleta pelo Pinheiros, já teve um monte de gente. Só pegou coisa fácil. Essa foi no Corinthians, essa formação. Ô Patrick, imagina. Quem que é o seu dream team da história da natação brasileira? Você tem todos os brasileiros no auge à sua disposição para montar um revezamento. 4 por 100 livre? 4 por 100 livre e 4 por 100 medley. Quem você monta? Cara, o 4 por 100 livre facilmente seria Gustavo, né? Xuxa, Manuel e Cielo, né? Seria uma situação... já conversei com todos eles, né? E claramente são os melhores nadadores. Super revezamento. São super de revezamento, né? Vontade vem. Né? Com o Gustavo fechando, né? Com o Gustavo fechando e o Xuxa abrindo, né? Dessa maneira ali. Pô, e o Cielo no meio, cara? Cielo no meio, cara. O Gustavo tem que fechar o revezamento e o Cielo abrir, né? E o Manuel em terceiro, para segurar ali. Né? Eu até admiro assim, o Cielo, porque ele não tem uma característica muito gritante, né? Por exemplo, o Gustavo ele tem uma envergadura muito grande, o Gustavo ele tem uma saída de revezamento muito boa, o reflexo do Xuxa é um pouco mais visível na frente, até o Xuxa é sempre a melhor opção para abrir. O Cielo ele tem um pouco de tudo ali, ele é um aglomerado. O 4 por 100 medley... esse eu quero ver quem vai fechar, vai. O 4 por 100 medley é... Quem vai fechar esse? Começa pelo livre, quem vai fechar? Não, deixa o livre pro final. Deixa o Patrick, ele é nosso... Seja gentil, Gustavo, vamos deixar ele, né? Mas seria Guilherme Guido, o Fiolo, o Mangabeira e o Gustavo Borges. Pô, mas o César não? Tem que fechar, né? Então... Porque assim... O César abria, né, o revezamento. Você acabou sendo... É que você está aqui no Swim Pilot. Não é isso não. Assim, existem algumas opções de... hoje a escalação de revezamento, né? Ela vai de acordo com o que o técnico deseja. Quem lembra, em 2004, foi a pior participação dos Estados Unidos em Jogos Olímpicos. Tirou bronze no 4 por 100 livre. Porque não quiseram colocar Gary Hall Jr. e colocaram um doente Ian Crocker. Né? Então foi o americano faz muita burrada. Baita nadador Ian Crocker, mas... Cara, ele abriu para 50-30. Abriu para 50-30 em oitavo. E o Michael Phelps caiu na água em oitavo. Nossa. E o Gary Hall Jr., que viria a ser campeão dos 50 livre 4 dias depois... 48. Qualquer tempo. E mesmo o tempo que ele fez na eliminatória era mais forte que o Michael Phelps fez na final. Ou seja, tudo foi culpa de head coach americano naquele dia. Acertam muito, mas erram algumas vezes. Acertam muito. Então, assim... Achei interessante você ter lembrado do Fiolo, cara, que foi a recordista mundial. Mundial do sem peito, exatamente. Seria uma das opções. E na época do Gustavo tinha aquele menos 003, você lembra? Lembro. Era permitido uma falha eletrônica de 003. E não é desclassificado. E o Gustavo Borges bateu 003 12 vezes, né? Bateu, já lá bateu. No Pan-Americano 99, acho que o Tomazini 0-0. acho que bateu 001. Ele bateu. Então, e a primeira medalha que o Brasil ganhou no 4 Aquela foi a melhor prova que eu vi na minha vida com o Gustavo participando, cara. Saiu atrás. Qual era o nome do nadador, Gustavo? Qual? Lá no Pan-Americano 99. 99? Era do Scott Tucker. Mas no 4 por 100 livre? No 4 por 100 livre. Não, 4 por 100, 4 nada. Não, no 4 por 100 medley. O 4 por 100 medley foi até mais legal, porque na conta era pro Xuxa nadar aquele revezamento. E o Mangabeira nadar o borboleta. Então, quem lembra era Alexandre Massura, vice-campeão olímpico. Na verdade, Tomazini. Era para nadar o Alan Pessotti, mas não estava bem. Aí o técnico eu vou pôr o cara do 200 peito para nadar o 100 peito, que é pior, mas está melhor. E aí tinha o Gabriel Mangabeira para nadar o borboleta e o Xuxa para nadar o crawl. Que não foi bem na prova, né? O Manga. Tanto é que a gente reuniu lá, conversamos. E aí, né, depois de muita briga, fala assim... Reuniu, conversaram, falaram que eu não ia nadar, né? Aí depois... Você põe o Xuxa de Borbo, que na época fez 52, que era o tempo do Michael Klein,
e o Gustavo de Crawl o Brasil ganhou. Então, assim, embora o Gustavo tenha sido bronze no 100 livre, ele era a melhor situação para fechar. A minha prova foi ruim no 4 100 livre. A corda te machucou, foi uma prova péssima. E mundial, Patrick, mundial. Teu maior revezamento 4 por 100 livre da história, mundial com todo mundo no top e o medley também. Cara, com certeza seria Duque Kahanamoku e Johnny Weissmuller, a maior disputa do 100 livre da história, né? O Duque Mas ele tá certo. Claro. O Duque Kahanamoku, ele só não se tornou o primeiro tricampeão olímpico da história porque teve Primeira Guerra Mundial em 1916. Ele foi campeão em 1912, foi campeão em 1920 no 100 livre, não existia o 50. Porque era monstro. Em 1924, ele já tinha 33 anos e foi prata perdendo para o Weissmuller. Mas se tivesse 1916, ele teria sido o primeiro tricampeão olímpico só pelo tempo que ele fazia. E o Johnny Weissmuller, que quebrou a barreira do 1 minuto, fez 59. Mas lembrando que o Duque também nadou para 59, depois que ele perdeu a medalha de prata. Então, esses dois, eles são um maior símbolo da disputa de 100 livre que já aconteceu assim na história mesmo de Jogos Olímpicos. Mas você excluiu o Gustavo? Não, tem mais dois ainda, calma. Mais dois, calma. E aí, mais dois? Excluiu que eu digo nas maiores disputas. Não, esse eu não vou estar. Eu não vou estar nesse revezamento. Não, a gente está falando da história, né? A gente está falando da história. Vai lá. Então, eu tô falando também. Quer dizer, até agora você está indo bem. Até agora você está indo bem. A partir de agora vai ter controvérsia. E aí depois você tem um domínio, né, absoluto de Popov de 92 até 99, né? E um domínio não absoluto, mas com um talento incrível, né, do Hogenbahn, que não conseguia estar toda hora bem. Ele já perdeu para Anthony Irving, perdeu para Ian Thorpe, perdeu para Lars Frolander, perdeu para Roland Schoeman, Rick Neuflin, Michael Klein, Michael Phelps. Só que ele acabou sendo bicampeão olímpico no 100 livre em momentos importantes. Sendo que em 2004 só teve um único homem europeu que ganhou a Olimpíada, que foi Hogenbahn. Então foi importante para a Europa, inclusive, essa medalha para o Hogenbahn. Então seria Popov, Hogenbahn, o Duque e o Johnny. Você sabe que antes... Peraí, eu tenho controvérsias nessa seleção aqui. Os dois primeiros, não. Eu até deixo você falar, pode falar. Não, é que me surpreende. É um revezamento de todos os tempos para ganhar. E eu quero colocar o primeiro reserva, que é o Matt Biondi. Tá. Aí você pegou no coração do... Não é nem isso. Não, porque a melhor parcial de revezamento no momento sob pressão, que você pode pôr o cara lá, que ele vai resolver, é o Jason Lizak. Eu ia falar dele, sabia? Eu falei, acho que o Patrick vai surpreender. E aí você fala o seguinte, ele não foi um cara brilhante individualmente. Cara que esse cara no 4%. Se eu colocasse o Jason Lizak, eu teria tirado o Gustavo e colocasse o Edivaldo Valério no do Brasil all time. Não, mas ele nunca teve parcial melhor que a minha. Mas teve a medalha. A medalha que você não conseguiu em Atlanta 96 não. Foi a medalha que ele conseguiu buscar em Sydney 2000. Não. Né? Tô falando que a melhor parcial de todos os tempos é de um cara chamado Jason Lizak. Sob pressão, sobre não sei o que, é a melhor parcial. O Edivaldo estava sob pressão, mas a parcial dele não. Ele fez 49, 0, 48 alto. Não, é bem colocado a parcial do Jason Lizak, que estava com um maiô hoje que não pode mais ser utilizado, né? São situações que por isso que recordes... era 2008. Exato, Então, ainda não era tão... Mas o Jason Lizak, ele merece... Talvez ele tenha protagonizado o melhor momento da história da natação de emoção, né? O Gustavo tem razão. O Gustavo tem razão. E também a gente não pode, por exemplo, criticar ali... ele estava usando o traje e tal, que era permitido. Era igual para todo mundo, né? Professor William. Mas só para ser justo aqui, eu acho que o Popov e o Hogenbahn top demais, o Biondi e o Jason Lizak. Eu colocaria o Jason Lizak no top 6 ali. Se precisar dele, a gente coloca ele no revezamento, tá tudo resolvido. Eu vou... Ô, Plínio, eu só vou... coisa rápida, só para completar o revezamento. Você manda aqui hoje, Patrick. O professor William estava falando que em... Tá muito machista. 96... Não apareceu um revezamento feminino aí na parada. Em 96, o Brasil trouxe 3 medalhas dos Jogos Olímpicos. O Gustavo trouxe a prata no 200 livre, o bronze no 100 livre e o Xuxa bronze no 50 livre. E o Brasil foi com 4 para o 100 livre poderoso. Só o Brasil tinha 2 homens na final do 100 livre. Só o Brasil. Estados Unidos não tinha, incrível. Rússia não tinha. Foi mesmo. E naquela época até o Alberto Pinto colocou uma TV para o pessoal do Pinheiros assistir e o Ronaldinho Fenômeno fez um gol na hora que o Xuxa Binho em primeiro, né? É uma sensação de derrota. O Xuxa Binho em primeiro 4 por 100 livre e aí o Ronaldinho faz um gol e ninguém mais viu televisão. Só que aí, naquela formação, a gente fez uma formação conservadora. Abrir com o segundo melhor, fechar com o melhor.
E isso não garante medalha. E se o Gustavo caísse em terceiro... Segundo. Se você fosse segundo, o Gustavo Borges fez 47,99 em 1996. Ele é o homem em revezamento. Ele é o Mr. Relay. 47,99 em 96 é absurdo. Então, se o Gustavo tivesse caído em terceiro e jogar o Massura na fogueira, Massura, se vira, se exploda. Se chegar ao quarto lugar, o problema é seu. Mas a gente tem chance. E aí, se espremer no Massura, sai 49. Então, a formação do quadro nível de Atlanta, a gente desperdiçou uma medalha.